Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Miram Basílio, sou historiador, como também sou advogado e exerço o cargo de vereador do município de Brejo Santo há 7 legislaturas. Hoje eu quero conversar um pouco com a população de Brejo Santo sobre a nossa história. Eu iniciaria falando sobre os pioneiros na povoação de Brejo Santo. No ano de 1858, chegaram ao solo brejo-santense, ao povoado. Ainda naquela época existia somente 2 casas. Quando essa família chegou, a família Gomes da Silva, oriunda lá de Águas Belas, Pernambuco, que chegou aqui no solo de nossa terra no ano de 1858. Chegou aqui o pioneiro José Francisco da Silva, que mais tarde seria considerado um homem que trouxe juntamente com sua família a evolução do município de Brejo Santo, como também o pioneiro Inácio com seus filhos. E aqui gente laboriosa, trabalhadora, alavancou o progresso daquele povoado, que até então existia somente 2 casas. Uma do coronel Aristides Cardoso e a outra uma vivenda do coronel José Antônio de Souza, mestre Antônio, que foi assassinado pelos irmãos Santos. José Francisco da Silva era o pai de Basílio Gomes da Silva, que chegou aqui com 12 anos de idade, mas menino inteligente, de muita altivez, dominava assim a matemática, como também a língua portuguesa, e aí ingressou no ramo da política para representar Brejo Santo junto aos políticos do Jardim. E lá, por ser parente, sua esposa, Dona Conceição Basílio, do padre de Jardim, ele arranjou amizade com o bispo do Crato e conseguiu para Brejo Santo, no ano de 1876, foi a primeira vitória, que Brejo Santo se tornasse freguesia, e assim foi implantada aquela pedra fundamental, escolhendo como padroeiro o Sagrado Coração de Jesus. Até então, as missas eram celebradas lá no povoado de Porteiras. A partir daí, o coronel Basílio começou a trabalhar por Brejo Santo e no ano de 1890, na transição do Império para a República, coronel Basílio conseguiu que Brejo Santo passasse à categoria de vila. Até então, Brejo Santo era distrito da vila de Porteiras. E nesse momento, Porteiras passou a ser distrito da vila de Brejo dos Santos, aos 26 de agosto de 1890, através do decreto de número 26, assinado pelo coronel Antônio Luiz Ferraz, né? Inclusive, Brejo Santo tem uma rua em sua homenagem. Então, a partir daí, coronel Basílio enviou para nomeação governamental o primeiro prefeito de Brejo Santo, primeiro prefeito que levou o nome de intendente à época. Então, o primeiro prefeito de Brejo Santo, que foi nomeado no ano de 1890, foi Lourenço Gomes da Silva, que era irmão do coronel Basílio. E a partir daí, Brejo Santo começou a evoluir. Coronel Basílio ficou como o primeiro chefe político do município e assumia a chefia do Executivo Municipal no ano de 1892. Como também era criada a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, que também esse Poder Legislativo assumiu a chefia um cidadão de Brejo Santo chamado Benevenuto Inácio Bezerra, que era primo legítimo do coronel Basílio. E começou o trabalho. O coronel Basílio foi chefe do Executivo por 16 anos,
Aí conseguiu a primeira agência de correios nesse período, conseguiu a primeira escola, inclusive chegou aqui, vinda de Lavras da Mangabeira também, que foi trabalho do Coronel Basílio, segunda professora pública no ano de 1898, Balbina Lídia Viana Reis, e inclusive funcionou a escola primeiramente em um dos salões do Coronel Basílio. E Balbina Lídia alavancou a educação do município de Brejo Santo, não é? Ensinava à luz de lampião, tanto ensinava as crianças, homens, como também mulheres, naquela época separados, né? Eram em salas separadas. E Balbina Lídia, assim, muito inteligente, dotada, muito afável, ela lecionou aqui no município de Brejo Santo e foi de grande importância para a educação. E o Coronel Basílio, ele, logo em seguida, ele recebeu o título de Tenente-Coronel da Guarda Nacional, assinado pelo próprio punho do presidente Floriano Peixoto. A partir daí ele ganhou muito prestígio junto ao estado do Ceará, tornou-se compadre do padre Cícero Romão Batista, e aqui Brejo Santo era respeitado em virtude dos trabalhos, principalmente os trabalhos de paz do Coronel Basílio. Ele é conceituado um coronel de paz, que nunca foi necessário usar a sua arma, usar o seu rifle, usar o seu bacamarte, né? Fato interessante é que no ano de 1920, o Coronel Basílio foi assaltado em sua fazenda Nascença. E por algumas figuras conhecidas no cangaço, né? Como o grande truculento Zé Inácio do Barro, e como também alguns cangaceiros aqui da nossa região. E levaram a farda com os botões de ouro do coronel e a espada de prata, como também o título de tenente-coronel da Guarda Nacional. E Coronel Basílio assim desenvolveu inúmeros trabalhos aqui no município de Brejo Santo. No pacto de 1912 dos coronéis em Juazeiro do Norte, ele enviou daqui o coronel Mané Inácio Bezerra, então prefeito do município, para representar o município de Brejo Santo e representar também o coronel Basílio. Inclusive, alguns artigos do pacto dos coronéis de 1912, ele enviou uma carta ao padre Cícero, não é? Indicando como alguns artigos que poderiam ser votados, e alguns desses artigos tiveram origem aqui no município de Brejo Santo. A família desapareceu porque muitos dos nomes do coronel Basílio, porque era a família Gomes da Silva, e José Francisco denominou alguns filhos de nomes próprios. Por exemplo, Basílio Gomes da Silva fundou a família Basílio, Lourenço Gomes da Silva fundou a família Lourenço, Basto Gomes da Silva fundou a família Bastos, Inácio fundou a família Inácio, Ambrósio da Rocha Pita fundou a família Ambrósio, Filinto Gomes de Lucena fundou a família Filinto, e assim tantas outras famílias. Nicodemos Gomes da Silva fundou a família Nicodemos. Então, Carlota Maria Gomes, que era sobrinha do coronel Basílio, fundou a família Carlota, que é a família Gomes, é a família Matias Sampaio. Então a família Gomes da Silva são todas essas famílias hoje do município de Brejo Santo. O coronel Basílio atuou também quando aconteceu a tragédia das Guaribas, no dia 2 de fevereiro de 1927, que culminou com a morte de Chico Chicote. Quando os soldados voltaram da fazenda Guaribas, que vieram aqui para Brejo Santo, começaram a dizer piadas com a família honrada
do falecido Chico Chicote. E aí o coronel Basílio, usando o seu poder de farda de coronel, tenente-coronel da Guarda Nacional, mandou que os policiais respeitassem as famílias de Brejo Santo e se retirassem do nosso município. Coronel Basílio teve assim uma participação acentuada em todos os avanços primeiros do município de Brejo Santo, inclusive como um grande administrador. Isso relata muito bem em seus escritos que escreveu o grande historiador Padre Leopoldo Fernandes Pinheiro, que foi pároco aqui em Brejo Santo. Um grande historiador que gostava de ter seus escritos baseados em fontes primárias, tanto de cartório como de igrejas, né? O padre Antônio Gomes de Araújo, neto do coronel Basílio, e que teve os estudos custeados pelo seu avô, coronel Basílio. Então, padre Antônio Gomes de Araújo também escreveu sobre o coronel Basílio. E muitos outros historiadores da época, tanto que muitos, pelo que escreveram, foi que o coronel Basílio foi considerado o honrado chefe de Brejo Santo, chefe político por meio século e patriarca, né? Muitos filhos, pacificador e fundador da nossa atual cidade de Brejo Santo. Coronel Basílio ficou viúvo, era casada com Dona Conceição, que era neta de Francisco Pereira Lima. Francisco Pereira Lima foi o fundador do sítio Brejo no ano de 1750, né? Muitos, quase todos, são descendentes do patriarca Francisco Pereira Lima, inclusive a mulher do coronel Basílio, mulher forte, temperamental e honrada. Coronel Basílio veio a falecer no ano de 1940, né? 1940, sob a urna mortuária, foi colocada a bandeira nacional e lá no Campo Santo, em homenagem, foi feita uma salva de tiros e foram feitas algumas homenagens pelos grandes nomes da época, inclusive Padre Leopoldo Fernandes Pinheiro. Então, o coronel Basílio está fincado à nossa história, que era natural de Águas Belas, não era natural de Brejo Santo, e hoje 80% da população, das famílias de Brejo Santo, ou são descendentes ou são ascendentes do coronel Basílio Gomes, nosso patriarca, pacificador, primeiro chefe político, ex-prefeito por 16 anos e durou a sua chefia política, como também a sua liderança política por meio século. Aqui é um pouco da história do honrado coronel Basílio Gomes da Silva, o honrado chefe de Brejo Santo.